O relógio marcava quase 9 da noite quando Henrique Duarte decidiu visitar seu restaurante sem avisar. O salão estava cheio, clientes conversavam entre taças de vinho, e os garçons circulavam apressados. Ele passou despercebido até chegar à porta da cozinha, onde um som abafado chamou sua atenção. Eram soluços. Ao empurrar a porta de aço, encontrou Clara, a garçonete mais jovem da equipe, sentada em um canto com o rosto escondido entre as mãos. Seus ombros tremiam de tanto chorar. Henrique congelou por um instante, não esperava uma cena dessas dentro de um espaço que, para ele, simbolizava sucesso e orgulho. Clara? Sua voz grave quebrou o silêncio da cozinha. Ela levantou os olhos, vermelhos, mas não disse nada. Apenas balançou a cabeça como quem pede para não ser questionada. Henrique deu alguns passos em direção a ela, mas antes que pudesse insistir, notou o movimento ao redor. Rafael, o gerente, apareceu quase imediatamente, seguido por dois cozinheiros que pararam de mexer as panelas para observar a situação. O ambiente mudou. O ar ficou denso, como se todos tivessem sido pegos em um ato proibido. Está tudo sob controle, Sr. Duarte, disse Rafael, forçando um sorriso rápido. Clara só está passando por um momento pessoal. Nada que atrapalhe o trabalho. Henrique estreitou os olhos, sentindo que havia algo errado. A frieza na voz do gerente e os olhares desviados da equipe denunciavam mais do que palavras poderiam esconder. Clara enxugava as lágrimas apressada, tentando se recompor, mas a maneira como seus dedos tremiam revelava um medo contido. Henrique não insistiu naquele momento, mas seu silêncio foi ainda mais inquietante. Ele sabia, por instinto, que aquela não era uma simples crise emocional. Havia algo maior, um segredo sufocante que todos ali tentavam mascarar. E, sem perceber, Clara tinha acabado de abrir a primeira fissura em um muro de mentiras que estava prestes a desmoronar. Henrique voltou ao restaurante nos dias seguintes, desta vez observando cada detalhe como se fosse um cliente anônimo. A princípio, tudo parecia normal, mesas cheias, garçom sorrindo, pratos saindo da cozinha. Mas bastava ele atravessar o salão para perceber que algo se quebrava no ar. Os funcionários, que antes falavam e riam entre si, agora se calavam de repente, como se uma presença indesejada tivesse surgido. Olhares rápidos eram trocados, sussurros cessavam, e até mesmo Mariana, a chefe que sempre tivera um temperamento firme, abaixava a cabeça e evitava cruzar os olhos dele. Essa mudança não passava despercebida. Henrique, acostumado a negociar com empresários e lidar com crises, reconhecia de longe quando alguém escondia algo. E ali, dentro do restaurante que ele mesmo havia construído, a sensação de segredo era quase sufocante. Uma noite, decidiu confrontar Rafael, o gerente. Pegou-o de surpresa no escritório, enquanto ele revisava papéis. Rafael, o que está acontecendo com a equipe? Perguntou Henrique em tom baixo, porém firme. O gerente não demorou a responder, mas sua expressão parecia ensaiada. Nada, Sr. Duarte. Só estresse do dia a dia, você sabe como é. Henrique manteve o olhar fixo, procurando algum indício de hesitação. Mas Rafael, experiente em mascarar emoções, devolveu um sorriso rápido e continuou mexendo nos papéis, encerrando o assunto sem responder de fato. Apesar da negação, Henrique já tinha suas suspeitas. O que mais lhe incomodava era Clara. Sempre que a via nos intervalos, ela estava isolada, com lágrimas discretas escorrendo, como se tentasse esconder um pavor que não conseguia controlar. Seus olhos evitavam qualquer contato, mas o tremor em suas mãos entregava que o motivo não era algo pequeno. Henrique saiu do escritório decidido. Havia algo sombrio acontecendo em seu restaurante, algo que Rafael tentava encobrir, e que Clara carregava sozinha como um peso insuportável. Era fim de expediente quando Helena, a funcionária mais antiga do restaurante, esperou pacientemente que os últimos clientes deixassem o salão. Ela tinha o olhar pesado, como quem carrega mais do que deveria, e caminhava com passos lentos em direção a Henrique, que revisava discretamente os relatórios perto do balcão. Sr. Duarte, disse em voz baixa, quase um sussurro. Posso falar com o senhor, em particular? Henrique levantou os olhos, surpreso.
Helena sempre fora reservada, mas também leal, alguém em quem confiava desde a inauguração do restaurante. Ele fez um sinal para que o acompanhasse até uma sala vazia nos fundos. Lá dentro, Helena respirou fundo, como se buscasse coragem antes de abrir a boca. O senhor precisa entender uma coisa. Clara não está chorando à toa. Henrique ficou em silêncio, atento a cada palavra. Tem algo acontecendo aqui, algo sério, continuou Helena, com as mãos trêmulas. E o senhor precisa descobrir antes que seja tarde demais. O tom da voz dela não era de fofoca nem de drama, mas de alerta. Era como se ela estivesse prestes a quebrar um pacto de silêncio. O que exatamente está acontecendo, Helena? Perguntou Henrique, firme. Ela hesitou. Seus olhos se encheram de lágrimas contidas. Eu não posso dizer tudo, ainda. Mas não pense que é apenas Clara. Todos nós estamos presos a isso de alguma forma. Uns por medo, outros por conveniência. As palavras pairaram no ar, pesadas como chumbo. Henrique sentiu a tensão aumentar no peito. Se até Helena, sempre dedicada e discreta, estava assustada, o problema era muito maior do que parecia. Antes que ele pudesse insistir, Helena virou-se rapidamente e saiu da sala, deixando-o sozinho, com a sensação de que um segredo enorme envolvia não apenas uma funcionária em prantos, mas toda a sua equipe. Algo estava apodrecendo dentro do restaurante, e agora ele tinha certeza de que precisaria cavar fundo para descobrir a verdade. Henrique decidiu que não faria mais perguntas diretas. Se a equipe estava escondendo algo, ele precisaria enxergar com os próprios olhos. Assim, passou a frequentar o restaurante sem anunciar sua presença. Sentava-se em uma mesa discreta, observava de longe, ou caminhava pelos corredores como se fosse apenas inspecionar os detalhes do serviço. Cada gesto, cada olhar, tornava-se parte de um quebra-cabeça silencioso. Foi então que notou o comportamento de Rafael. O gerente não levantava a voz, mas suas palavras carregavam uma pressão calculada. Um olhar prolongado, um sussurro ríspido, uma ordem aparentemente banal, tudo tinha um peso que deixava os funcionários tensos. Alguns respondiam com sorrisos nervosos, outros apenas abaixavam a cabeça. Mas em todos havia o mesmo medo disfarçado. Clara, no entanto, parecia ser o alvo principal. Quando ela cometia erros mínimos, Rafael se aproximava demais, falando em tom baixo, mas firme, como quem ameaça sem precisar usar palavras. Henrique percebeu o desconforto da jovem, os olhos marejados, a respiração curta, o corpo encolhido. A cena se repetia várias vezes, sempre na mesma dinâmica, Rafael de um lado, intimidando, e Clara do outro, cada vez mais frágil. Naquela noite, Henrique não aguentou assistir em silêncio. Chamou Rafael no escritório e, com a voz controlada, disse: Eu vi como você trata Clara. Quero uma explicação. Rafael ergueu as sobrancelhas, fingindo surpresa. Com todo respeito, Sr. Duarte, Clara é instável. Vive chorando, se atrasa, atrapalha os colegas. Eu só tento manter a ordem. Henrique sustentou o olhar, mas percebeu como o gerente mudava de postura, defensivo, rápido em inverter a responsabilidade. O silêncio que se seguiu parecia pesar toneladas. Do lado de fora, a equipe fingia trabalhar, mas a tensão se espalhava como fumaça. A partir daquele confronto, o ambiente do restaurante nunca mais foi o mesmo. O clima tornou-se insuportável, funcionários divididos entre o medo de Rafael e a esperança silenciosa de que Henrique descobrisse toda a verdade. O salão já estava vazio quando Henrique encontrou Clara recolhendo guardanapos em silêncio, os olhos inchados pelo choro. Ele se aproximou devagar, receoso de que ela recuasse mais uma vez. Mas, dessa vez, a jovem não fugiu do olhar dele. Clara, eu preciso entender, disse Henrique, em voz calma. O que está acontecendo aqui? Por que você tem tanto medo? Ela respirou fundo, as mãos tremendo sobre a bandeja que ainda segurava. Por alguns segundos, parecia que desistiria de falar. Mas então largou a bandeja na mesa mais próxima e, com lágrimas contidas, murmurou. Eu vi algo que não deveria ter visto. Henrique manteve-se em silêncio,
permitindo que ela encontrasse coragem para continuar. Existem documentos escondidos, Sr. Duarte. Papéis que mostram movimentações de dinheiro do restaurante, valores altos, que não aparecem nos relatórios. Eu descobri por acaso, quando fui guardar caixas no depósito. E desde então, a voz dela falhou, os olhos marejaram. Desde então, eu não tenho paz. Henrique sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquilo não era mais sobre uma funcionária sensível ou conflitos de equipe. Era algo maior, algo que tocava diretamente sua reputação como empresário. Você tem certeza do que viu? Perguntou ele, tentando manter a calma. Clara assentiu, enxugando rapidamente as lágrimas. Rafael sabe que eu vi. Não me disse nada diretamente, mas desde aquele dia ele me persegue, me pressiona, me ameaça sem precisar usar palavras. Eu sei que, se eu falar alto demais, vou perder mais do que o emprego. Henrique recostou-se na cadeira, a mente girando em 1000 direções. O choro de Clara não era apenas medo. Era a dor de carregar um segredo que poderia arruinar tudo o que ele havia construído. De repente, a imagem de sucesso e confiança do restaurante se transformava em uma máscara frágil prestes a se despedaçar. E agora ele sabia, precisava agir rápido, antes que as mentiras engolissem todos. Henrique passou a madrugada inteira no escritório do restaurante, sozinho, iluminado apenas pela luz fria do computador. Vasculhou relatórios antigos, planilhas esquecidas em pastas digitais, notas fiscais empilhadas em gavetas. No início, parecia tudo em ordem. Mas, quanto mais ele avançava, mais sinais apareciam, pequenas transferências que se repetiam todos os meses, valores que não batiam com o movimento da casa. Sempre a mesma assinatura, sempre o mesmo responsável, Rafael. O coração de Henrique acelerou. Se aquilo fosse revelado publicamente, não só o restaurante, mas sua própria imagem como empresário seria destruída. Ele precisava ter provas sólidas antes de qualquer passo. Decidiu reunir tudo, mas quando voltou para checar alguns papéis físicos, percebeu que algo estava errado. Documentos que ele tinha visto na noite anterior simplesmente não estavam mais lá. Gavetas reviradas, pastas incompletas. Alguém havia se antecipado. Na manhã seguinte, o golpe veio. Rafael reuniu parte da equipe no salão e, com uma calma venenosa, lançou a acusação. Clara tem acessado áreas do restaurante que não são dela. Mexeu em papéis que não deveria. Quem garante que não seja ela tentando esconder algo? Clara empalideceu, incapaz de se defender diante dos colegas. O sussurro entre os funcionários cresceu, dividindo opiniões. Alguns, movidos pelo medo de contrariar Rafael, balançaram a cabeça em concordância. Outros, mais próximos de Clara, a olhavam com dúvida, sem coragem de se posicionar. Henrique, ao chegar e presenciar a cena, sentiu o sangue ferver. Não podia intervir sem provas concretas, mas também não suportava ver Clara sendo esmagada por acusações que sabia não serem dela. O ambiente ficou carregado, dividido entre lealdade e medo. A cada olhar trocado, Henrique tinha certeza, Rafael estava controlando a narrativa, apagando rastros e transformando a vítima em culpada. E se ele não fosse rápido, Clara pagaria o preço de um crime que não cometeu. Naquela noite, enquanto o restaurante já fechava e os últimos pratos eram lavados, Mariana pediu a Henrique que ficasse alguns minutos após o expediente. A chefe, conhecida por sua postura rígida e pelo silêncio quase inabalável, parecia estranhamente nervosa. Suas mãos estavam manchadas de farinha, mas tremiam ao segurar o avental. Senhor Duarte, ela começou, evitando encarar os olhos dele. Eu não posso mais carregar isso sozinha. Henrique sentiu a gravidade na voz dela. Permaneceu em silêncio, aguardando. Mariana respirou fundo e baixou o tom, quase em sussurro. Eu sabia das irregularidades. Sabia que algo errado estava acontecendo nos relatórios. Vi movimentações estranhas, mas não falei nada porque eu tinha medo. Medo de perder meu emprego, medo de me tornar a próxima vítima. Ela então levou a mão ao bolso do casaco e retirou um pequeno pendrive, envolto em fita adesiva para parecer parte de um utensílio comum. Estendeu-o para Henrique com firmeza.
Aqui está a prova. Eu copiei alguns arquivos antes que Rafael pudesse apagá-los. Transferências em nome do restaurante, mas indo para contas que não pertencem à empresa. Se o senhor olhar com atenção, vai ver que tudo leva a ele. Henrique pegou o dispositivo, sentindo o peso simbólico daquele pequeno objeto. Era como segurar a chave para desvendar a verdade. Quando conectou ao computador do escritório, não restaram dúvidas. Extratos detalhados mostravam quantias vultosas sendo desviadas, sempre com a assinatura digital de Rafael. Mas a sensação de alívio durou pouco. Na manhã seguinte, Rafael entrou no restaurante com uma fúria contida. Seus olhos buscaram Mariana de imediato. O silêncio da cozinha denunciou que algo já havia chegado aos ouvidos dele. Interessante como certas pessoas esquecem onde está sua lealdade, disse, com um sorriso frio, olhando diretamente para a chefe. O clima se tornou insuportável. Mariana baixou os olhos, mas o medo estampado em seu rosto revelava que Rafael havia descoberto sua traição. Agora, com as provas em mãos, Henrique finalmente tinha uma chance real de desmascará-lo. Porém, o preço de expor a verdade poderia ser mais alto do que todos estavam preparados para pagar. O clima no restaurante transformou-se em um campo de batalha silencioso. Os clientes ainda eram recebidos com sorrisos e pratos impecáveis, mas nos bastidores o ar estava carregado, pesado. Rafael andava de mesa em mesa entre os funcionários, lançando palavras cuidadosamente calculadas. Pensem bem, murmurava em tom baixo, apenas audível para quem estava próximo. Quem mais ficava sozinha no escritório? Quem vivia bisbilhotando onde não devia? Não é estranho que Clara sempre esteja no meio dos problemas? As frases eram como veneno, espalhando dúvida entre a equipe. Alguns funcionários, temendo contrariar o gerente, assentiam em silêncio. Outros, confusos, evitavam olhar para Clara, como se ela fosse realmente a culpada. Clara, por sua vez, sentia o chão sumir sob seus pés. Onde quer que passasse, percebia olhares desconfiados, cochichos interrompidos assim que ela se aproximava. E, para piorar, Rafael não perdia a chance de expô-la diante de todos. Mais um erro no pedido? Disse ele em voz alta, certo dia. Não sei até quando o Sr. Duarte vai aguentar tamanha irresponsabilidade. Clara corou, o coração disparado, sem conseguir se defender. Henrique observava de longe, cada vez mais preocupado. Sabia que, se agisse de forma precipitada, correria o risco de perder a confiança da equipe inteira. Mas também sabia que Clara estava sendo esmagada por uma culpa inventada. Numa reunião improvisada, Rafael tentou dar o golpe final. Senhor Duarte, todos aqui já notaram. Clara é o elo fraco. Talvez seja hora de pensar em substituí-la. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Alguns funcionários olharam para Henrique, esperando sua reação. Outros mantiveram os olhos no chão, prisioneiros do medo. Henrique respirou fundo, controlando a raiva. Não podia revelar as provas ainda, não sem preparar o terreno. Precisava escolher com cautela cada palavra, cada passo. O suspense era insuportável. Quem ficaria do lado da verdade quando tudo viesse à tona? O restaurante fechava mais cedo naquela noite quando Henrique pediu que ninguém fosse embora. O tom da sua voz não admitia questionamentos. Um a um, garçons, cozinheiros e auxiliares foram se reunindo no salão principal, ainda com os aventais manchados de trabalho. O silêncio era estranho, todos sentiam que algo importante estava prestes a acontecer. Henrique caminhou até o centro, segurando o pendrive que Mariana havia lhe entregado. Colocou-o sobre a mesa e disse com calma. Chegou a hora de esclarecer o que está acontecendo neste lugar. Ligou o projetor portátil e exibiu na parede os extratos e comprovantes das transferências fraudulentas. Números frios, assinaturas digitais, contas bancárias suspeitas. O nome de Rafael aparecia repetidas vezes, sempre vinculado às movimentações ilegais. O choque percorreu a sala. Murmúrios se espalharam. Rafael, até então de pé com postura firme, começou a perder o controle. Isso é um absurdo! Gritou, a voz trêmula. Esses documentos foram forjados.
Alguém está tentando me incriminar. Henrique manteve-se calmo, mas sua expressão era de aço. Então explique por que seu nome e sua assinatura aparecem em cada transferência. Antes que Rafael pudesse inventar outra desculpa, Helena deu um passo à frente. Sua voz saiu firme, carregada de anos de silêncio. Eu vi. Eu estava lá quando ele ordenava alterações nos registros. Todos sabiam que algo não batia, mas ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Clara só foi a primeira a enxergar a verdade. O salão ficou em choque. Rafael empalideceu, o desespero estampado no rosto. Tentou falar, mas as palavras se perderam no ar. Henrique olhou para cada funcionário, sentindo o peso do momento. A verdade, finalmente exposta, não trazia alívio imediato. Em vez disso, um vazio devastador se espalhava pelo ambiente. Anos de confiança haviam sido quebrados, deixando apenas silêncio, medo e um amargo gosto de traição. E naquele instante, todos compreenderam, nada no restaurante voltaria a ser como antes. Com a saída definitiva de Rafael, o restaurante mergulhou em dias de silêncio e reorganização. Os funcionários ainda carregavam a sombra dos acontecimentos, mas aos poucos, a atmosfera foi se transformando. Henrique fez questão de reunir todos, não para apontar erros, mas para ouvir. Sentou-se entre eles, sem a formalidade de patrão, e escutou cada relato de medo, cada frustração engolida em silêncio. Foi nesse gesto simples que a confiança começou a renascer. Mariana, antes retraída pelo medo de perder seu emprego, passou a liderar a cozinha com renovada energia. Suas criações ganharam ousadia, e o cheiro de novos pratos se espalhava pelo salão como um símbolo de recomeço. Helena, com sua experiência e firmeza, assumiu um papel de guia moral para a equipe, lembrando a todos que a dignidade deve sempre estar acima do medo. Clara, que por tanto tempo foi o alvo da desconfiança e da pressão, parecia outra pessoa. Seus olhos, antes sempre marejados, agora brilhavam com uma serenidade inesperada. Em um fim de expediente, aproximou-se de Henrique com a voz embargada. Obrigada, por acreditar em mim quando todos duvidaram. As lágrimas escorreram, mas dessa vez não eram de dor, e sim de alívio. Henrique sorriu discretamente, tocado pela sinceridade. Você me mostrou a verdade quando ninguém mais teve coragem. É a nós que cabe agradecer. As semanas seguintes trouxeram uma transformação visível. O ambiente, antes sufocado por segredos, agora pulsava de